Sábado, feliz ano novo também, né? Estamos começando um novo ano, mais perto da volta de Cristo. Amém? São desse trimestre novo, né? Fala de origens. Eu não sei se você teve a curiosidade de dar uma olhadinha nos tópicos. Interessante, né? Parece que vão reafirmando as nossas crenças fundamentais, né? Vários tópicos aqui estão reafirmando as nossas crenças fundamentais. A lição da escola sabatina geralmente é feita em classes. Hoje, como nós tivemos aí vários professores viajando e faltando, infelizmente tem que ser passada geral. Infelizmente sou eu que vou passar. Mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para colaborar também. Nós vamos ter aí um microfone aí, sem fio, e vai ser passado para quem quiser. Então, quem quiser colaborar, e o horário de se falar na igreja é na hora da escola sabatina. Alguns confundem e falam na hora do culto. Na hora do culto é hora de ficar quieto e ouvir a mensagem, né? O horário de falar é na hora da escola sabatina. Então, vamos aproveitar agora, e nós estudamos a lição, tenho certeza aqui que a maioria estudou, e colaborar, né, para que seja uma lição bem dinâmica, né? Muito bem. Jesus, Criador do céu e da terra. Eu não sei se você já viu alguma coisa sobre mitologia, alguns deuses, né, são chamados, que criaram certas coisas, mas em todos eles que você vê, você não vê um Deus que criou e que depois veio morrer pelos que ele criou. Existe isso? Não. Não. Só um. E foi o nosso Deus Criador. Jesus. Né? E foi o nosso Criador. Um dia ele criou a mim e a você. Deu tudo que existe. E um dia ele veio morrer pelos que se afastaram dele. Não é maravilhoso você pensar que nós temos um Deus tão poderoso, mas também tão presente na minha vida e na sua vida? Não é bacana você pensar que esse Deus pode estar ao meu lado e ao teu lado a cada momento que você precisar? E é sobre Jesus que nós vamos estudar essa semana, né? Ele como nosso Criador. Olha que interessante, a parte do domingo fala assim: no princípio, quem quer falar? Levanta a mão. Cadê o microfone aí? É esse mesmo? Não tem problema, mas já vai vir. Marcos, pode falar bem, ó. Professor, é o seguinte: o autor dessa lição, ele é presidente do Instituto de Geociência, é o Dr. M. James Gibson. É um cientista adventista, obviamente criacionista. É o autor da lição desse trimestre. Isso é importante. É uma pessoa especializada, cientista, que crê no criacionismo. E a gente vê, eu estou pesquisando atualmente um gênio mineiro chamado Santos Dumont, o inventor do avião. Ele inventou o avião, mas do que? Não inventou a matéria. A matéria-prima só Deus pode fazer, do nada. Não foi uma coisa por acaso. Não existia nada e Deus fez. Deus, Jesus e o Espírito Santo fez e criou o mundo e o universo. Inventores tem vários no mundo, mas eles têm que usar a matéria-prima criada por Deus. Sem ela eles não conseguem inventar nada. Isso mesmo. A lição de domingo, obrigado, Marcos. A lição de domingo trata justamente disso. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aqui vem falando de uma criação que não precisou de matéria pré-existente.
Interessante isso, né? Alguns homens se dizem que inventaram alguma coisa, ou nós podemos dizer que eles transformaram alguma coisa, porque eles usaram uma matéria que já existia, não é verdade? Mas Deus, no seu poder, Ele não precisou usar uma matéria que já existia. Lisandra. É a famosa frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os seres humanos, a criação dos seres humanos, as criações que os seres humanos conseguem fazer, é exatamente dessa forma. Eles não criam, eles transformam simplesmente matéria. Né? Mas Deus conseguiu de nada fazer algo. Realmente criar algo, no sentido lógico da palavra mesmo, não no sentido humano que nós conhecemos. Deus criou nada, zero. E aí bem interessante a lição, né? Que ele falando da força, né? Do ar, depois do beijo que vai entrar, a força do ar, como Deus construiu a força, Ele criou tudo. A força que existe em cada matéria, menor que seja, essa força é do Deus criador. Mas olha que importante. Como é que eu e você, acostumados a transformar as coisas e não criar, podemos entender que Deus fez do nada, ou de uma matéria que não existia, fez aparecer as coisas? Pensa nisso. Esta é a grande dificuldade que os cientistas têm, porque primeiro que eles não podem provar como Deus fez isso. Isso é uma coisa que depende exclusivamente de fé. Ou você crê que Deus pode fazer, ou não há como você provar. E os cientistas hoje, eles, com todas as suas pesquisas extraterrestres e tudo mais, hoje estão convencidos de que o universo não se restringe aonde eles chegaram nas suas pesquisas, mas vai muito mais além. Quer dizer, é algo assim extraordinário. Então esse Deus é um Deus que, se nós pudéssemos explicá-lo, ele não seria Deus, seria igual a nós. Interessante, Hebreus 11:3 diz assim, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado de coisas que não existiam. Então, para você aceitar isso aqui, só tem um jeito: fé. Porque provar não prova. Prova? Alguém prova? Não tem jeito de provar. Nem o cientista prova. Mas nós temos que aceitar por onde? Pela fé. Não é? Somente pela fé. E a Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não. Levanta a mão. Aí, por favor. Gostaria de comentar o seguinte: os cientistas hoje já chegam à teoria do Big Bang, teorias de buracos negros, teorias de infinitos espaços e constelações. Existem hoje grandes telescópios fora da Terra que conseguem ver, porque não estão limitados pela claridade que fica em volta da atmosfera da Terra. Eles conseguem ver milhares e milhares de anos-luz à frente. Curioso que eles não conseguem ver o final do universo. E mesmo se conseguissem ver o final do universo, o que existiria depois do final do universo? E mesmo que a teoria do Big Bang seja uma teoria plausível e aceitável no meio acadêmico atual, eu lhe pergunto, antes do Big Bang, o que existia? O que criou o Big Bang? O que causou o Big Bang? Não há outra forma de trazer uma explicação plausível, a não ser pela fé, que existe um Criador que criou todas essas coisas. Muito bem. Qual que é o conceito de fé na Bíblia? Alguém poderia me ajudar? Hebreus 11:1 fala, se alguém não souber, só chegar lá, né? Qual que é o conceito de fé? Fé é o quê? Oi? Certeza das coisas que não se veem, Que se esperam. que se não é? esperam, A convicção de fatos que não se que veem. não se vê. Isso é fé. Um minutinho só, irmão. Isso é fé. Né? Alguns falam assim, não, fé, usam a fé como um jeito de
de angariar as coisas. Cuidado com isso, a fé não é para isso. A fé é para você aceitar os propósitos de Deus. As coisas estão mal na sua vida. Tenha fé que Deus sabe o que é melhor para você. Um amigo meu, que pertence a uma certa outra igreja, procurou o pastor disse para ele assim: se você quer ganhar 30 mil por mês, dê o dízimo de 3 mil, e você vai ganhar 30 mil por mês. E ele deu, não ganhou 30 mil por mês. Aí ele foi conversar com o pastor falou para ele: sabe o que é? Falta fé. A fé é para isso? Não, a fé é para a gente aceitar os propósitos de Deus na nossa vida. Olha a diferença, irmãos. Muitos creem na evolução e o homem veio numa casa. Eu vi uma vez uma reportagem, não sei se foi nos jornais ou foi num livro, que acho que foi na Índia. As máquinas estavam escavando e arrancou o esqueleto de um macaco. Então o cientista ali disse: olha, isso aqui tem 8 bilhões de anos, da onde que nós viemos? Aí veio um nativo, falou: mas vocês tiraram meu bichinho de estimação, faz 8 anos que você pôs ele aqui, porque o cientista disse que tinha bilhões de anos e nós viemos do descendente. Mas o dono do bichinho disse: faz 8 anos que você cumpriu o animalzinho de estimação nesse lugar. Então, aí tem uma prova que desmanchou toda a ciência da evolução. Uma incoerência muito grande, não é verdade? Então, vamos falar a parte segunda-feira. Agora vamos falando da natureza, né? No Salmo 19, ele fala assim que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Interessante que no verso 4 fala assim, que não existe palavra, nem som nenhum existe, mas por toda a terra se ouve a sua voz. Olha que interessante. Então a natureza é um jeito também de nós conhecermos a Deus. Dois jeitos de nós conhecermos a Deus. Primeiro, através da sua palavra. Não é verdade? A Bíblia. Deus deixou aqui escrito para o homem como ele é, o que ele quer de mim e de você. E o segundo lugar, falando em Bíblia, quantos aqui já começaram o ano bíblico? Olha que maravilha! Dizem que o Gênesis é o livro mais lido da Bíblia, né? Começa a ler e depois... Pois para. Não vamos parar esse ano não, gente. Vamos levar até o final, né? A Bíblia tem 1189 capítulos. Olha que maravilha. 929 no Velho, 260 no Novo. Se você dividir isso aí por 365 dias, vai dar um pouquinho mais de 3 capítulos por dia. Nossa, mas 3 capítulos só que eu preciso ler? 4, vamos por 4, aí você termina no ano, né? 4 capítulos só, você precisa ler, é só 4. Ah, mas sabe o que é? O Carlão, eu já li a Bíblia várias vezes, eu vou ler de novo. Tem pessoa que assistiu o Titanic 5 vezes, esperando que na última vez ou na próxima vez o Jack vai se salvar. E ele morre do mesmo jeito. Não, irmãos, a Bíblia é para ler sempre. Ah, não é porque leu uma vez, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Né? Deixa eu dar fala. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é Parabéns. Muito bem. Estudar a Bíblia é outra coisa. E a irmã White diz assim, que nós devemos pegar o verso e esmiuçar o máximo dele, para tirar aquilo que Deus quer dizer para nós. Osmar. Já filmei. Isso não é galeria novo. A lição todo mundo tem que ouvir. Se os seus alunos ouvirem, os meus ouvirem, não vão aprender. Com certeza. Professor, eu quero dizer o seguinte, pegando uma carona no que o nosso irmão ali falou anteriormente, os cientistas, eles se divergem
uma hora ele chega uma possível conclusão, daqui a pouco o outro acontece. Já o criacionismo não. O criacionismo é imutável. É algo que não é perene, é eterno. Essa é uma realidade. E o Dr. L. James Gibson, que é o autor da lição, provavelmente ele vai estar no congresso no NASP 1, antigo IAE, agora em janeiro. Até o nosso ancião de jovens aí, o Jonathan, vai até esse congresso. Então, aqueles que quiserem ir, é uma oportunidade de se aprofundar mais nas ideias criacionistas e relacioná-las com o evolucionismo. Um dia no congresso na USP eu disse para um jovem, que era historiador, você não pode ser evolucionista. Mas por que, professor, que eu não posso ser evolucionista? Porque o evolucionismo prega que a vitória tem que ser a qualquer custo, e você se diz ambientalista. Como é que você pode defender a natureza se o evolucionismo prega que você tem que conquistar a qualquer custo? Então, se nós somos criacionistas e vemos Deus, como você disse, o segundo livro é a natureza, nós devemos preservar. Quem leu a contracapa do livrinho deste ano, dos cultos que nós vamos fazer ao pôr do sol, lá está bem claro isso. O adventista tem que preservar a natureza. Sim. Mas é importante nós notarmos, então, os dois jeitos de nós conhecermos a Deus. Através da sua palavra e através da natureza, né? Apesar da natureza estar muito modificada, ainda assim ela representa também o caráter e as bênçãos de Deus para nós, né? Agora, dentro disso aqui, nós falamos da natureza, Deus se revelando na natureza. O que o sábado tem a ver com isso? Quem quer falar aqui? Alexandre? Ele lembra de Deus Criador? Muito bem. O memorial da criação, isso serve a ver com Deus Criador, o que é o Deus Ele é o memorial da criação. Para lembrar sobre a criação. Para lembrar. Interessante que quando eu estava na universidade, falava muito, teoria do Big Bang, né? É a mais aceita, né? Pelo meio acadêmico, né? E eu falei, não, mas vem cá, e o criacionismo? Por que se prega tanto no meio acadêmico o Big Bang e não prega o criacionismo? Você tem evidências científicas também que comprovam o criacionismo. Até se tem alguns vídeos, até algumas coisas, né? Pressão digital da criação, a verdadeiridade da Terra, algumas coisas meio científico mesmo. E aí ele falou assim, mas você consegue explicar Deus? Eu falei, vocês conseguem explicar o Big Bang? O Big Bang está para o evolucionismo, assim como o Deus está para o criacionismo. Depois disso, ninguém explica o Big Bang, da onde surgiu o Big Bang. Nós não conseguimos explicar também a criação, né, entre aspas, de Deus. Com certeza. Mas olha que interessante. Eu vou ler aqui. Era desígnio de Deus que o sábado encaminhasse a mente dos homens à contemplação de suas obras criadas. Olha para que o sábado foi criado. Jesus falou assim que o sábado foi criado para quem? Por causa do homem. Por causa do homem. Interessante isso. Então no sábado eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim? Foi criado por causa do homem. Não é? Então no sábado eu posso fazer o que quiser. Olha o que diz mais à frente. Quem que é o Senhor do sábado? Quem que é o Senhor do sábado? Ele criou para o meu benefício, mas Ele é o bom. Olha a diferença. Então, no sábado, irmãos, às vezes a gente pensa assim, bom, sábado, ainda bem que está chegando o sábado, porque essa semana foi dura. Cansei muito, viajei muito, trabalhei muito, e no sábado eu vou descansar. Segundo mandamento. Sábado não é para dormir, irmãos. Não é para isso. Se alguém está fazendo isso, me desculpe, mas está fazendo a guarda do sábado errado. O sábado é para fazer beneficência, né? Ajudar os outros, levar sua família em contato com a natureza para ver as obras de Deus. Isso serve. O sábado é para isso aí. Para você entender o Deus Criador. Para isso que serve o sábado. Nós fazemos uma coisa diferente, né?
Olha mais. O Espírito de Profecia fala assim: se o sábado fosse guardado, não haveria ateu, idólatra e nem incrédulo. Ateu, idólatra e nem incrédulo. Olha como é importante a guarda correta do sábado. Vamos lá na parte de terça-feira. Tem mais? Sim. Também vamos para o outro polo. O sábado não é para você dar 10, 15 estudos bíblicos, e nem para você ficar agitado, nem sai daqui, sai dali. O sábado também não pode ser guardado dessa maneira. Com certeza. Tudo é um equilíbrio, né, Osmar? A vida do cristão deve ser um equilíbrio, né? Vamos lá. Terça-feira fala do poder da sua palavra. Olha lá. O que Jeremias 51, 15, 16 diz: Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha, aqui fala um pouco daquilo que Elisângela já falou no começo, da energia que existe em cada matéria, né? Principalmente no átomo. Se ele não tiver a mesma força de repulsão e atração, seria um caos essa terra. Nada poderia se viver aqui, né? E as pessoas, os cientistas usaram essa força do átomo para fazer bomba. E olha quanta energia liberada. Imagina, em cada matéria diz o cientista que existe energia. Imagina a energia de Deus para criar o universo todo. Olha que maravilha, se você pensar, né? Que Deus, que poder. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente vê Deus como Criador poderoso para criar o universo, criar o mundo, criar todas as coisas. Mas nós não vemos Deus poderoso para agir na nossa vida. Já reparou isso? Às vezes eu tenho um pecado lá e eu não consigo vencer esse pecado. E eu uso até aquele adágio popular, né? Paulo que nasceu torto morre torto. Primeira coisa, você não é o Paulo, né? Você é uma criatura de Deus, um filho de Deus, né? E outra, se você nascesse torto e morresse torto, a regra seria essa, para que Jesus viria morrer por mim, por você? Então, a palavra de Deus tem poder para mudar isso na sua vida. Eu e você precisamos acreditar nisso, que nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Senão nós estamos aqui à toa, se nós não acreditarmos nisso. E a cada dia que você aprender uma coisa nova, coloque em prática. É isso que nós precisamos fazer. E assim nós vamos até a perfeição do nosso caráter, que é o que Deus quer de mim e de você, né? A palavra de Deus tem poder. Carlão, eu queria comentar o seguinte, fazendo uma ligação de segunda com terça-feira. O planeta Terra, ele é bastante curioso, porque ele é único até onde os seres humanos conhecem. Olhando as outras constelações, olhando os outros mundos existentes, não se encontrou até o presente momento nenhum mundo que reúna as características propícias à vida existente no nosso planeta. É bastante estranho isso, porque apesar da diversidade existente no universo, não se encontrou ainda nenhum planeta que tenha a distância perfeita de sua estrela, de tal forma que ela nem queime e nem congele. Não se encontrou ainda um planeta que tenha a quantidade de água existente dentro do planeta Terra e nem a atmosfera propícia para a geração da vida dentro do planeta. Esse Deus, esse mesmo Deus que criou toda essa estrutura existente no universo, é o Deus que cuida de nós como criaturas dentro desse planeta. É uma magnitude e um minimalismo existente dentro do mesmo Criador
que faz-nos ficar bastante confuso. Porque ao mesmo tempo que ele é grandioso e faz coisas inimagináveis, ele vem e morre pelas criaturas. Ele vem e cuida da formiguinha que está dentro do formigueiro agora, que ela é infinitamente, milimetricamente infinita do que uma estrela existente fora do sistema solar, por exemplo, que é Betelgeuse, que tem 3.500 vezes o tamanho do Sol. Por isso que, como a Elisângela falou, não dá para compreender a Deus, né? Não é verdade? Não dá. Nossa mente finita não consegue entender um ser infinito. Abra sua Bíblia em Jó 11, 7 a 9. Olha o que diz lá. Jó 11, 7 a 9. Porventura desvendará os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais longa do que o mundo. Olha aí, não dá para saber como é Deus, né? E lá no céu, irmãos, também não vai dar. Sempre vai ter coisa nova para a gente descobrir. O original tem essa palavra poder, retira, vem da raiz retiramente. A mesma raiz que a gente retira a palavra retiramente. Isso nós usamos o poder. Muito bem. O mais interessante, Deus é tão grande, tão poderoso, e Ele ainda está preocupado com nós. Quando nós dizemos sim para Deus, Deus move os céus e a terra para nos ajudar. Apesar de ser tão poderoso, está preocupado comigo, não é? Individualmente, comigo. Olha que bonito que é isso, né? Jesus, Criador do céu e da terra. Me fala uma coisa. Só Deus que pode criar, não é isso? Então Jesus é Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Nós acreditamos que sim. E a Bíblia fala que Ele é. Vamos ver os atributos de Deus. Para ser Deus, um ser precisa de alguns atributos. Me fale um atributo. Oi? Onipresença. Onisciência. Onisciência. Onipotência. Né? Mais. Criador. Presciência. Eternidade. Não é? Nunca nasceu. Não é isso? E a Bíblia trata de Jesus desse jeito. Ele fala que ele tem essas características. Esses são atributos não comunicáveis. Deus não comunica esses atributos a outras pessoas ou a outros seres. Não comunica. Por exemplo, ele não pega o Juraci e faz o Juraci virar onipresente. Não, nunca. Nunca. Nem na Nova Terra. Tá? Então, esses são atributos não comunicáveis. Agora, os atributos comunicáveis de Deus. O que ele pode passar? Quais são? Amor, misericórdia. Misericórdia, humildade, mansidão, etc. Né? Esses são os atributos que ele passa e que quer que nós tenhamos. Olha a diferença. Ele quer que nós tenhamos, quer que nós sejamos desse jeito. Então, Jesus foi o Criador de tudo. Ele é chamado de Verbo. Né? E você sabe, antes eu pensava assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se qualquer um viesse morrer pela raça caída, pelos homens, estava tudo certo. Porque os três são Deus. Mas não é. Só quem criou é que poderia resgatar. O Espírito de Profecia fala assim. Então Jesus que criou e o homem caiu, somente ele poderia vir resgatar. Olha que interessante isso daí, né? E diz que ele é a palavra de Deus, ou seja, o verbo, né? A ação de Deus. Ele estava aqui com Deus, criando tudo.
Olha que bonito, hein? Olha o poder